Fala galera, beleza? Fala galerinha! Ó, é o seguinte, eu vou ler algumas notícias do Corinthians sobre aquela pataquada que aconteceu dia 30/5, num sábado, no Corinthians, aquela confusão toda, né? Vou ler aqui pra tentar contextualizar, pra tentar entregar pra vocês o que aconteceu, tá ligado? Da melhor maneira possível. Ó, se você já gosta desse vídeo, se você gosta desse tipo de tema, desse corte, se inscreve no canal, tá? Deixa um like, deixa um comentário. Eu faço live de segunda, terça e quarta e jogos do Corinthians, tá? Sempre o jogo do Corinthians, sempre 1 hora antes, né, do jogo. E as lives normais às 5h30 da tarde, certo? Tô vendo aqui, o que eu pensei? Falei, meu, eu preciso ajudar o corintiano a entender o que está acontecendo, né? E assim, né, eu uso mesmo, eu não tô nem aí porque os caras é bom, o site do Meu Timão. Eu uso o site do Meu Timão, tá? Porque os caras é bom, né? E lá eles contextualizaram tudo, porque eles estavam lá, né? Fora do Twitter, mano. Mano, baixaria. Foi um capítulo bem triste na história do Corinthians, né? Os caras conseguiram destruir o clube, né? Agora é só rezar pra não cair, né? Mas pelo visto que o Vasco jogou ontem, o São Paulo jogou ontem, o Grêmio tá jogando, são fortes candidatos. Mas enfim, pra contextualizar, vamos na primeira notícia que saiu assim na cara. Assim, falei, caraca, bicho. Foi isso aqui, ó. A primeira notícia aqui, ó. Do nada. Não, foi dia 31, eu falei dia 30, né? Foi mal. Do nada apareceu isso aqui, ó. Por Matheus Fiuza, tá? Ele que fez essa matéria. Gaviões da Fiel divulga que Augusto Melo obteve decisão para voltar à presidência do Corinthians. E tá o Lero Lero. A Gaviões da Fiel divulgou neste sábado que Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, conseguiu uma decisão interna do clube para retornar ao cargo. A principal organizada do clube marcou presença no Parque São Jorge ao longo do dia. De acordo com o grupo, lideranças se reuniram com Osmar Stabile, mandatário interino, para tratar sobre próximos passos após o impeachment. Depois do encontro, a Gaviões informou que soube de uma decisão que permitiria o retorno imediato de Augusto Melo à presidência do Timão. Abre aspas aqui, ó. Durante a reunião, deixamos bem claro que somos totalmente contrários a qualquer tipo de indicação ou concessão de cargos a pessoas ligadas ao Grupo Inovação e Transparência. O presidente em exercício garantiu que não há e não haverá diretoria pessoas que fizeram mal ao clube. Então tinha que sair o Stabile também, né? Ao final da reunião, fomos informados que o presidente afastado Augusto Melo obteve uma liminar que lhe permite retornar imediatamente ao comando do clube, informou a organizada. Veja abaixo. A organizada não deu mais detalhes sobre o ocorrido. No entanto, em um vídeo divulgado nas redes sociais, a conselheira Ângela Maria de Souza Ocampos, aliada de Augusto Melo, afirmou ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo depois do afastamento do Romeu Tuma Júnior, cuja a decisão partiu do Conselho de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo na sexta-feira. Ele nega o afastamento, o Romeu Tuma. Ela se declara sucessora no cargo, já que Robson Medeiros, presidente da comissão citada acima, estaria de licença médica, segundo o ge.globo, né, o globo.com lá, o GE, que é a notinha. Determino, no pleno exercício das minhas funções de presidente do Conselho Deliberativo, a suspensão de todos os atos irregularmente praticados pelo senhor presidente do Conselho Deliberativo, senhor Romeu Tuma Júnior, desde o dia 9 de abril de 2025, data que foi determinado que se tornou notório seu afastamento dos exercícios de suas funções, decretando nulidade da decisão tomada pelo plenário do Conselho Deliberativo no dia 26 de maio de 2025. Relativamente ao afastamento do cargo do senhor presidente da diretoria, diz parte da decisão. Segundo apurou Meu Timão, nas últimas horas foram marcadas por confusão na sede social. O jornalista Marco Belo, apresentador do Tabelando no programa Meu Timão no YouTube, divulgou o vídeo que Augusto Melo e seus aliados estão no quinto andar no Parque São Jorge para reassumir o poder. Osmar Stabile está na cadeira presidencial, sob a alegação de ser ocupante interino da função. Aqui tá o vídeo, ó. Pleno direito. Portanto... Isso você que está falando. Não, é a doutora Ângela que está falando, uma decisão tomada pela presidente do Conselho. Eu quero dizer para você o seguinte, eu preciso
Olha o que virou Corinthians! Olha que delícia! Olha o Lero Lero aqui, ó. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado assim, ó. Por que um cargo que não dá dinheiro, que não é remunerado, os caras querem tanto esse cargo? Por que será, hein? Será que tem tão valioso assim, ao ponto de você não ganhar nada e você se matar por esse cargo? Augusto Melo foi afastado temporariamente na segunda-feira em votação do Conselho Deliberativo. A destituição definitiva será definida dia 9 de agosto com a Assembleia de Geral Associados. Se levar a melhor e não ter impeachment aprovado, ele será reconduzido à presidência. Olha a bagunça que tá o Corinthians. Mano, vai ter essa janela de contratação. A gente precisa de contratação de zagueiro, de atacante, de meio de campo. Não tem nem presidente pra tomar decisão. Tá gostosinho, não tá? Vamos olhar aqui a nota da Gaviões. Aqui a nota da Gaviões. A diretoria da Gaviões está no Parque São Jorge e já esteve reunida com o presidente em exercício Osmar Stabile em busca de esclarecimentos sobre os próximos passos do clube. Durante a reunião, deixamos claro que somos totalmente contrários a qualquer tipo de indicação ou concessão de cargos ligadas à pessoa do Grupo Renovação e Transparência. O presidente em exercício garantiu que não há e não haverá na diretoria pessoas que fizeram mal ao clube. Ao final da reunião, fomos informados que o presidente afastado Augusto Melo obteve uma liminar que lhe permite retornar imediatamente ao comando do clube. Diante desse novo cenário, já estamos buscando diálogo com o presidente Augusto Melo para entender seus próximos passos e as direções que pretende tomar. Reafirmamos mais uma vez que somos pelo Corinthians, não temos lado político, muito menos somos nem A e nem B. Nosso posicionamento é e sempre foi e será em defesa do Corinthians e de sua democracia e qualquer prática que vá de contra aos interesses da fiel torcida do clube. A empresa é fiel pelo Corinthians, concorrente para o Corinthians. Então tá aqui, ó. Essa foi a primeira notícia, tá? Aí foi desenrolando. Foi ficando bom. Aí eu vou dessa tia aqui, ó. Mano, no sábado. Engraçado que no sábado, né? Por que no sábado, né? Diante de um jogo importante contra o Vitória, né? Por que sábado, hein? Porque foi ontem. Por que será, hein? Saberemos o motivo? Quem escreveu essa matéria foi a Maria Beatriz de Teves, aliada de Augusto Melo, se anuncia presidente do conselho e afirma ter anulado decisão de impeachment. Foi ela que botou o pau na mesa, ó. Maria Ângela de Souza Ocampos, primeira secretária do Conselho Deliberativo do Corinthians, diz ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo neste sábado. Ela afirma substituir o Romildo Tomás Júnior, afastar a decisão do Conselho de Ética e Disciplina do Conselho e tentar colocar Augusto Melo de volta à presidência após afastamento temporário. Vale destacar que o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Robertson de Medeiros, que também preside a Comissão de Ética do órgão, está afastado por licença médica, segundo o GE. Portanto, ela se declara a herdeira do posto, considerando o afastamento de Tuma. Logo seu primeiro ato, a aliada de Augusto Melo leu uma carta baseada no estatuto afirmando que todas as decisões do Romildo Tuma Júnior desde abril, quando foi solicitado seu afastamento, devem ser anuladas. Entre essas medidas estaria incluída a abertura de processos de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Ainda que a decisão de afastamento do Romildo Tomás Júnior tenha sido publicada em abril, ela só foi oficializada na última sexta-feira. Segundo apurou Meu Timão, as últimas horas foram marcadas por confusão na sede social. O jornalista Marco Belo, apresentador Tabelando do programa Meu Timão no YouTube, divulgou. Esse aqui a gente viu o vídeo que tava. A gente viu esse vídeo que tava lá. Aquela coisa bem Vasco, tá ligado? Aquela coisa bem Vasco. Viramos Vasco, velho. Até. É que pariu, viu, mano? Abre aspas pra Maria Ângela aqui, ó. Tendo em vista a decisão tomada no dia 9 de abril de 25, que determinou o afastamento cautelar do presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, Dr. Romildo Tomás Júnior, de suas atribuições estatutárias e em face das diferentes interpretações que têm sido atribuídas a essa decisão do Conselho de Ética, firma-se a seguinte decisão interpretativa de caráter vinculante para todos os fins estatutários que se fizerem de direito. A decisão do afastamento cautelar do presidente deliberativo tem efeito imediato, ao contrário da pública notória ciência que dela tiveram todos os associados. No dia subsequente, aquela que foi proferida, devendo ser consideradas como nulas de pleno direito quaisquer decisões ou atos praticados pela autoridade cautelarmente afastada. A partir do dia 10 de abril de 25, caberá ao presidente do Conselho de Ética ou quem estiver em seu exercício de suas funções dar imediato cumprimento às suas determinações sob pena de infração disciplinar grave. Tá aqui, mas nossa, o tamanho da nota aqui tá explicando o que ela fez, né, pra afastar o
o Romeu Tuba e agora tá essa guerra aí e tal. E vamos ver o que vai dar. Comentários. O Corinthians é a cara do Brasil. Bagunça total. O Corinthians é a cara do Brasil. Impressionante, velho. Eu juro que não vou ficar puto se os organizados entrarem no Parque São Jorge e agredirem em pedra de conselho de verdade. Isso não resolve. Eles vão apanhar e vão voltar, velho. Tem alguma coisa ali no Corinthians que os caras não querem largar a mão de jeito nenhum, né? Agora o que é, né? Aí já não sabemos. Aqui, então tá aqui, ó, por Maris Beatriz de Teves, a aliada de Augusto Melo se anuncia, presidente do conselho afirma ter anulado a decisão do impeachment. Não contente com a... Aí o Romeu Tuma respondeu, né? Falou, pô, como assim eu fui afastado, né? Aí o Romeu Tuma veio com os dois pés no peito aqui, ó. Quem fez a matéria por meu timão. Romeu Tuma Júnior vê como golpe decisão de conselheira que anula o impeachment do Corinthians. Eu tô seguindo, praticamente a linha temporal do Paranauê aqui, ó. Aqui tá o Romeu Tuma Júnior. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, afirmou que a decisão de conselheira Maria Ângela de Souza Ocampos, que se anunciou como presidente do CD em recolocar alguns à presidência, é golpe institucional. Ele que disse. Aqui, ó. Ele é uma frase que já me quebrou, velho. Abre aspas pro Romeu Tuma Júnior. É uma tentativa de golpe institucional perpetrada por o ex-presidente afastado por um processo legítimo que tramitou dentro das regras estatutárias e foi convalidado pela justiça. Lamento profundamente que até hoje o ex-presidente, que já foi indiciado pela polícia por diversos crimes, dentre eles ter furtado o Corinthians, consiga alguns seguidores aloprados a continuar a manchar a história centenária e democrática do Corinthians. Golpistas não passarão, disse em contato ao GE. A aliada de Augusto Melo, primeira secretária do Conselho Deliberativo, se declarou herdeira do contato do cargo após a retirada de Romeu Tuma Júnior do CD. Na última sexta-feira, em decisão formalizada pelo Conselho de Ética e Disciplina. Ponto. Robertson de Medeiros, que presidia o órgão sucederia Tuma, está sob licença médica. Será que ele tem pra estar de licença médica? Tá sem licença médica assim, mano. E um cara, acho que deve ser algo grave, porque os caras não largam o osso nem fudendo. Cara, se tá ali de licença médica e não tá lá, ele não tá atuando, velho, é porque realmente tá mal, velho. Em nota oficial à imprensa, Tuma chamou o episódio de molecagem e que estariam passando por cima do Estatuto do Corinthians. Ele alega não ter sido notificado de nenhuma decisão e contestou a tentativa de conduzir Augusto Melo ao poder. Veja a nota abaixo. Que gostosinho, né, o Corinthians, né? Puta que alegria. Nossa, que tesão, mano. Primeiro, não fui notificado. Segundo, não reconheço meu afastamento. Pelos documentos publicados pela imprensa, vi que a ata não tem assinatura do presidente Robertson de Medeiros. Terceiro, a decisão tem que ser do colegiado e não do relator. Nesse sentido, quem tem que me notificar é o presidente da comissão de ética e não o relator do caso. Quarto, o mais importante, pedi para a secretaria do conselho para ter acesso aos processos da comissão de ética. E os processos contra mim não estão no clube. Sumiram. Completou. Aqui, o Romeu Tuma tá certo. O Augusto Lero Lero não reclamava? Falou assim, não, eu quero me defender aqui. Eu quero me defender. Eu preciso ter acesso aos documentos do processo. Entendeu? Porque eu preciso me defender. Aí foi lá... Aí ele recebeu a documentação e falou assim, não, eu não posso ser considerado, não pode dar continuidade ao processo, porque não saiu inquérito da polícia falando que eu fiz alguma coisa. Aí saiu, entendeu? Aqui não tem que ser dois pesos, duas medidas, tem que ser igual. Aqui o Romeu Tuma tá, aqui o Romeu Tuma Júnior tá certo, tá ligado? Cadê o processo? Por que não apresentaram o processo pra ele? Ele precisa se defender também. Nota do Romeu Tuma Júnior. É inadmissível a patética tentativa de golpe que está em curso do Corinthians. Nossa história não merece isso. E avisa os bardeiros que não passarão. Mas ainda é inaceitável a molecagem de 4 conselheiros que, embora eleitos para preservar o estatuto, se acham superiores aos 300 que ligaram os atos da mesa da diretora do Conselho Deliberativo e deram posse ao Osmar. Não, mas eu acho engraçado assim, né? Beleza, né? Falar assim, os 4 conselheiros passou por cima do estatuto, mas para aprovar as contas lá do Duílio, aí foi tudo certinho, né? E se você for parar pra pensar, não vale aquelas aprovações porque lesaram o clube. Agora, se lesa
é permitido lesar o clube de acordo ao estatuto? Alguém saberia me dizer isso? Não sei, eu acredito que não, né? Mas enfim, aqui ó, pro meu timão, pro meu Tuma Júnior ver como golpe. Decisão que considera que anula o impeachment do Corinthians. Aí veio a resposta do Augustinho. O Augustinho, o cara que tinha tudo nas mãos. Tudo nas mãos e cagou tudo. Nem foi pro poder, foi pro dinheiro, velho. Isso que é mais foda, velho. Problema desgraça. Augusto Melo. Ah, não. Quem fez essa matéria aqui primeiro foi o Matheus Fiuza e o Vitor Chicaroli. Augusto Melo tenta retomar o poder no Corinthians. Omar Stabile reafirma continuar na presidência. A polícia lá. Polícia e Corinthians, tudo a ver, né? Ultimamente, né? Neste sábado, o Parque São Jorge virou palco de uma disputa pela presidência do Corinthians entre aliados de Augusto Melo, afastado do cargo, e lideranças do Conselho Deliberativo. Diante disso, torcedores organizados até autoridades policiais marcaram presença na sede social. A polêmica se iniciou por volta das 18h30 e se acalmou 4 horas depois. Diversos personagens da política corintiana participaram e deram explicações do ocorrido. Partiu de uma decisão dos aliados do Augusto. Abaixo, o meu timão fez uma recapitulação com os principais momentos dessa noite. O meu timão, que esteve no local, registrou a presença de diversas viaturas policiais localizadas dentro e quanto fora das instalações alvinegras. A Polícia Militar e a Polícia Civil contaram com veículos para realizar a segurança de todos os envolvidos. Veja imagem abaixo. Tá aqui nessa aqui, ó. Além disso, o portal registrou a invasão de alguns torcedores organizados para participar da decisão que ocorreu no 5º andar do Parque São Jorge, onde fica localizada a sala da presidência. Em vídeo que circula nas redes sociais, Metaleiro, ex-presidente da Gaviões, convocou os torcedores em massa para comparecer à sede social. A organizada estava com algumas lideranças no local. Segundo apurou meu timão, torcedores e associados arrombaram 2 portas dentro do clube e conseguiram subir para o 5º andar. Há cerca de 50 pessoas no andar, incluindo torcedores, apoiadores de Augusto Melo, a equipe de Osmar Stabile e autoridades policiais. Simultaneamente ao episódio político, o Parque São Jorge recebeu uma formatura de 300 pessoas, evento de judô e a Confederação Brasileira de Judô. A segurança do clube recomendou o encerramento dos eventos. Por volta das 20h40, o batalhão de choque da polícia adentrou ao Parque São Jorge em direção ao 5º andar da sede social. Próximo ao elevador de acesso estavam Augusto Melo e Claudinei Alves, ex-diretor da base, e além de apoiadores do mandatário afastado. Aí tava tendo bagulho de judô lá, velho. O cara falou, gente, cancela, velho, cancela que fudeu, sai. Nunca mais vão fazer evento lá, velho. Há cerca de 20 minutos depois, Augusto Melo falou rapidamente com a imprensa ao local. Ele afirmou que voltou à presidência e negou a ação golpista no processo de retomar o cargo. Além disso, ele fará um boletim de ocorrência contra o Metaleiro, alegando ameaças do membro Gaviões da Fiel. O Augusto saindo desse carro aqui, da frente aqui, ó. Augusto! Augusto! Polícia saindo atrás, ele está indo pra grade da Barra Funda. Augusto! Fala com a gente aí! Fala com Nossa, é muito Brasil, velho. Fala com a gente aí, Augusto! Presidente! O que aconteceu aí, Augusto? Fala pra gente aí. Cara, o conselho é soberano, é democracia corintiana, cara. Você fala tanto em golpe, Augusto. O que foi isso daí que aconteceu hoje? Golpe nenhum, foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprindo o estatuto, tem que cumprir o estatuto. A secretária que entrou, ela tem algum cargo importante? Ela tem esse poder pra definir, tirar um presidente do Corinthians? Tem, ela foi eleita conselheira do Corinthians. Eleita? E ela define tudo, ela tira o presidente do Corinthians. Sim, ela tem autonomia, ela é presidente do conselho agora. O senhor que bateu tanto na tecla de golpe, Augusto. Não tem golpe. Aonde você tá indo? É muito Brasil, mano. Não sabe nem o que responder, mano. Olha, mano. Olha onde chegou o Corinthians. Cara, você, o repórter foi muito pica agora. Falou, meu, é o seguinte. Você falou tanto em golpe. Uma conselheira, ela pode tirar o presidente do Corinthians? Uma conselheira tem um poder maior que os conselheiros lá pra votar? Isso não é golpe, não é golpe. Para, velho. Para. O Conselho Deliberativo é o STF. Vamos deixar assim. O Conselho Deliberativo é o STF. O STF, ele... Mas será que o Corinthians tem freio e contrapesos, entendeu? Porque pra ser válido, né, tem que ter mais de 2/3, né, negócio assim? Mais de 2/3 de aprovação. Por exemplo, se o STF falar que sim,
a Câmara dos Deputados, a Câmara do Estado falar que não, já era, entendeu? Aí, gente, que absurdo. Em nota, Augusto Melo justificou que não houve invasão da parte de seus apoiadores, que iria para a delegacia de estar de ocorrência por ameaça de morte, feita na presença de todos os presentes, por Douglas Leonagro, metaleiro. Osmar Stabile e aliados reafirmam a manutenção da presidência interina. Meu Deus do céu. Que alegria! Nossa, como eu tô feliz, velho. Como eu tô feliz. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não que tenho paz pra alegria! absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Nossa, como eu tô feliz, velho. Nossa, eu tô muito alegre. Depois da saída de diversos nomes, falaram à imprensa o caso de Romeu Tuma Jr., Leonardo Pantaleão e Armando Mendonça. Pantaleão reformou que o ato de Augusto Melo é ilegítimo. Abre aspas pro Pantaleão. A política jurídica dessa manifestação apresentada hoje não é amparada pelo Estatuto. A pretensão do presidente Augusto Melo de retornar ao cargo é legítima, desde que ocorra por meios juridicamente corretos. Ou seja, ele pode votar pelo resultado da Assembleia marcada para o dia 9 de agosto ou por meio de uma liminar. O documento apresentado de hoje não tem qualquer valor. O presidente Osmar Stabile continua exercendo sua função. Eu achei que essa liminar foi a justiça que deu, não? Foi a tiazinha lá que... Qual é o nome dela lá? Maria não sei das quantas lá? Que deu a liminar pro cara, velho. Os pronunciamentos se encerraram com Osmar Stabile, presidente interino, que emitiu uma nota de repúdio e também falou rapidamente com os jornalistas, assegurando que permanece como o interino no exercício. Abre aspas por Osmar aqui, ó. A partir do momento que eu tomei posse, essa responsabilidade cai em minhas costas. Em hipótese alguma, vou deixar o clube. Vou deixar a mesa para entregar para uma pessoa que o Conselho Deliberativo... o Conselho Deliberativo, ele deu posse para mim, eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, não sair hipótese alguma. E assim, algumas pessoas insistindo para que eu saísse, para que eu deixasse a mesa. Acabei ficando por lá por mais ou menos de 2 horas sentado, sem poder levantar. Porque eles queriam sentar na mesa e me tomar a conta, como estava. Augusto Melo foi afastado na última sexta-feira. Ah, isso aqui a gente já leu. Aqui a polícia. Ai, que alegria. Olha só. A gente tá vendo... Mano, é muito triste, né, mano? A gente tá vendo o Corinthians indo jogar no Vasco, tá ligado? Indo pra cá do caralho, né? Estamos vendo o Corinthians morrer. Mano, nem na pandemia o Corinthians morreu, velho. Acabou a pandemia, tá tudo normal. Entre aspas, né? O que é normal, né? Tá nessa, velho. Tamo nessa aqui, que lindo. Que alegria de viver. Nossa, como eu tô feliz, velho. Eu tô muito feliz. Nossa. Ver o Corinthians morrer, velho. Olha essa briga por causa... Olha aqui, ó, mano. Ó, é a pergunta de R$1 bilhão, velho. Olha essa briga por um cargo que não tem remuneração. Esse povo realmente se colocasse o Corinthians em primeiro lugar, sentaria e resolveria isso. Mas no fim, é cada um só que pode enriquecer usando o clube. Que bagunça que tá o Corinthians. É só abrir a janela, a função vai ser debandada. Mano, ó, eu tenho certeza. Mano, vai sair todo mundo. Vai sair Carrijo, Memphis, Bidon, Yuri, Aniele, Dilieri. Mano, vai sair todo mundo, velho. Você vai ver. Eu espero estar redondamente enganado. Que fique bem claro isso, tá? Mas enfim, aqui, ó. Pro Matheus Fius e Vitor Chicaroli, Augusto tenta retomar o poder no Corinthians. E pela minha conclusão, tá? De leigo, né? De leigo, o Augusto Melo está completamente errado. Completamente errado. Ele não deveria ter levado em consideração essa liminar. Ele tá tentando voltar a todo custo de qualquer jeito, entendeu? E não é assim que funciona. Pra mim tá errado. A tiazinha lá não tem esse poder. Ai, que alegria, que alegria, que alegria. Como eu tô feliz. Vamos ver aqui, ó. O Maria Beatriz de Teves e Rodrigo Bessoni, membro do CORE, explica por que a anulação do impeachment de Augusto Melo é considerada ilegal. Com os novos capítulos na política do Corinthians, meu timão procurou Felipe Legrazzi, Isabela, um advogado dos membros trienais do CORE, Conselho de Orientação, para comentar sobre a posse de Maria Ângela de Souza e Campo na presidência do Conselho Deliberativo e analisar os seus primeiros atos à frente do órgão. Segundo ele, a decisão de Maria Ângela de anular todos os atos de Romeu Tuma Jr. desde abril pode ser considerada ilegal, especialmente por tentar aplicar efeitos retroativos. Ela lembra que nesse período a própria comissão participou de reuniões conduzidas por Romeu Tuma sem contestar sua presença. Xiii, tô falando, mano. Seu Dunga Robinson. O apelido... Não, todo conselheiro do Corinthians tem um apelido, né? Manuel da Carne...
é o Raul do Chevette, o Vitor da maquiagem. Mano, sempre tem um apelido assim, tá ligado? Se o Dunga Robertson pediu mesmo licença formal, a senhora Ângela assume interinamente a vice-presidência do conselho e a presidência da comissão de ética, assumindo a presidência da ética. Ela teria todo o direito de dar prosseguimento aos processos em curso, inclusive decidir processo disciplinar contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Porém, meu ponto, isso não significa que ela possa proclamar uma decisão de suspensão liminar de um processo sobre Estado para reexame sem a composição integral do órgão, bem como essa decisão de suspensão não pode nunca gerar efeitos retroativos. É porque eu tava pensando, né? Essa decisão, a decisão nunca retroage, né? Por exemplo, você muda a lei, você mudou a lei. O cara que fez a cagada, né, que descumpriu a lei antes da renovação, ele não pode ser condenado com isso. Ele não pode ser condenado, ex-tunc, né? Eu quando estudava concurso, eu lia sobre isso, né? Nunca pode, a lei nunca retroage pra ferrar o cara. E foi o que aconteceu com o Tuma, não foi mais ou menos isso que aconteceu? Mudou. Tô pensando aqui, tá? Como leigo, né? Eu como torcedor normal do Corinthians. Se não pode retroagir a lei pra prejudicar a pessoa, então o Romeu Júnior, as decisões do Romeu Tuma Júnior não poderiam ser retroagidas, né? Mas você pode falar assim, mas se forem tomadas, se foi correta, se essas decisões foram decididas pelo Romeu Tuma Júnior, mas estava dentro do estatuto, aí é válido, não é válido? Eu tô louco. Cadê os advogados da live? Até porque o presidente do conselho exerceu sua função por mais de 50 dias desde a suposta decisão, sem qualquer oposição dos membros da comissão de ética. Inclusive participaram e votaram na reunião das contas no final de abril e na reunião da votação do impeachment na última segunda-feira, dia 26. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Por isso significa que ela proclamar uma decisão de suspensão liminar de um processo sobre o Estado sem exame não pode gerar nunca ex-tunc. Eventual suspensão do presidente do conselho pode surtir efeitos a partir da sua intimação ex-tunc, podendo jamais retroagir. Isso chama-se venire contra factore próprio, em que em português significa vir contra seus próprios atos, ou comportar-se contra seus próprios atos. É um burocardo latino que expressa o princípio da proibição do comportamento contraditório em direito. Esse princípio veda que uma pessoa se comporte de forma contrária à conduta que assumiu anteriormente, gerando expectativas legítimas à outra parte. Interessante. Assim, é totalmente ilegal a teratológica, a decisão proclamada, devendo ser revista urgentemente e regular o funcionamento do Esporte Clube Corinthians. Então, mano, tá completamente errada a decisão da moça lá. Eles estavam participando junto, ninguém falou nada. Aí o cara pediu afastamento. Ela foi lá e tomou posse. Revogou todos os atos do Romeu Tuma Júnior. Ela não poderia ter feito isso. Ela teria que ter feito isso depois, entendeu? É feito de outra forma. Mas que estranho, hein? Estranho. Será que não teve nenhum advogado assim falar assim, mano, vai retroagir isso aí, velho? Mano, ela catou e fez, velho. Tem que ter acho que provavelmente entre hoje e amanhã vai uma explicação sobre o que a Maria Ângela fez, velho. Felipe Isabella contou a reportagem que chegou a conversar com Maria Ângela por mensagem, explicou que havia um grande equívoco na decisão dela. Segundo ele, ela tinha tudo direito de tomar a decisão que achasse adequada, inclusive de suspensão do Romeu Tuma Júnior, mas que, para isso, era necessário justificar a medida, proclamar formalmente e fazer a devida intimação. Ela nem tinha, ela catou e fez e foda-se, nem apresentou chance de defesa pro Romeu Tuma. Eu acho paia. Vale destacar que a Maria Ângela teria assumido a presidência do clube, do Conselho Deliberativo, porque o vice estava afastado, né? O Dunga Robertson de Medeiro, do Instituto Natural de Romeu Tuma Júnior, estaria afastado de licença médica. No entanto, Isabella, até a última sexta-feira, até a última sexta-feira não havia afastamento oficial e ninguém conseguiu confirmar a veracidade dessa informação. Ele explicando que o caso de Robertson esteja realmente de licença médica, né? Maria Ângela teria assumido a vice-presidente do conselho e a presidência da comissão de ética. Ela teria total direito de proclamar qualquer decisão que julgasse necessária. No entanto, decisão que só poderia ser feita com a composição integral de ética, que no segundo ele não aconteceu. Ela só tomou posse, né, velho? Tipo, não tinha os caras que eram da ética lá, né? Estranho, né, mano? Maria respondeu dizendo que apenas proclamou a decisão sem ter nada contra ninguém em participar do processo. Ainda afirmou ter considerado Tuma citado na época por conta das notícias da imprensa. Isabella rebateu, destacando que há um documento do então presidente do Conselho de Ética incluído no processo, que confirma
Não haver decisão de suspensão. Nossa, hein? Tá lá a prova. Por isso que subiram com... É por isso que subiram com o processo. Para participar do meu Major, que o documento tava lá. Ai, que bando de amador, velho. Puta que pariu. Que gostosinho. Nossa. Meu coração está acalentado de ler tanta notícia boa do Corinthians. Nossa. Aqui, ó. Esse caso é a pá de que tava na história do Corinthians. Qualquer advogado de parte de cadeia sabe que isso é um absurdo. Nossa, mano. Os caras, a lei retroagir, né? A lei retroagir que não pode, porque vai prejudicar a pessoa. A decisão não havia sido tomada pelo Conselho de Ética, e sim por ela. Nossa, que mano. Essa decisão dessa mulher vai cair rapidinho, velho. Tá tudo errado, velho. Então, por aqui, ó, Maria Beatriz de Teves Rodrigo Vessone, membro do CORE, explica que a anulação de impeachment de Augusto Melo é considerada ilegal. Nossa, que gostosinho. Ai, eu só vou ler a parte do Augusto Melo aqui. Tá falando que, ai, não sei o que. Do Willian você não falou nada. Ai, do Andrei você não falou nada. Ai, do Roberto de Andrade você não falou nada, tá? Só vou deixar bem claro que eu odeio tudo e todos. Eu quero que todos morram. A minha revolta é essa, eu tô nem aí. Vou ler aqui, ó, por Matheus Fiuza e Vico Chicaroli. Augusto Melo afirma estar de volta à presidência do Corinthians e defende ação de conselheira. Vou ler a nota dele aqui, ó, só pra ficar constado no vídeo. Na tarde de sábado, dia 31, a presidente interina do Conselho Deliberativo, Maria Ângela, determinou como nula a reunião do Conselho que ocasionou o afastamento do presidente Augusto Melo, bem como todos os atos praticados de Romeu Tuma Júnior depois do dia 9/4 de 25. Em nenhum momento houve invasão por parte do Augusto, fato admitido por Osmar, estava aí no momento que foi questionado pela Polícia Militar na sala da presidência. Após a reunião, Augusto, ciente da decisão da presidente interina do Conselho Deliberativo, dirigiu-se à delegacia para registrar no boletim de ocorrência ocorrência por ameaça de morte, feita na presença de todos os presidentes por Douglas Deungaro, conhecido como Metaleiro. A determinação da presidente interina do Conselho Deliberativo, com base no Estatuto do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, afastou completamente o ex-presidente Romeu Tuma Júnior por ter infringido a letra D e E do artigo 28, parágrafo único, e artigo 30, ambos do mencionado estatuto. Todas as medidas cabíveis serão tomadas em defesa do presidente Augusto Melo. Tá aí a nota, tá? Vou ler a nota aqui do Osmar Stabile aqui, ó. Presidente interino do Corinthians emite nota de repúdio após disputa interna com Augusto Melo. Vou ler a nota aqui. A gente já leu, as outras coisas a gente já leu, né? Mas engraçado, né, mano? Engraçado. Por que o Osmar Stabile estava no Corinthians num sábado às 6:30 da tarde ali? O que eles estavam fazendo lá, velho? Parece que já sabia que ia acontecer, né? Estranho. Mano, tá muito estranho isso aqui. Confira a nota oficial de Omar Stabile. Sabe que tá... Mano, eu vou falar isso depois. Vou finalizar essa primeira parte aqui, ó. Na qualidade de presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, vem a público manifestar em nome do clube o mais veemente repúdio a qualquer ato de violência que atente contra a lei, democracia e os princípios da boa convivência. O Corinthians tem a história marcada por luta por justiça, igualdade, respeito à democracia. Não compactuamos atitudes que violem os direitos fundamentais, que fomentem o ódio, que ameaça o Estado Democrático de Direito. Nossa, Estado Democrático de Direito. Ai... O Estado Democrático de Direito não existia na época do Duílio, do Andrés, do Roberto de Andrade, do Gobi. Ainda existia, né? É engraçado, né? Tudo bem, né? Hoje é um dia triste na história centenária do clube que, a razão de muitos torcedores, pedirem a punição severa aos responsáveis pelo ato vil que manchou a história do Corinthians hoje, na tarde de hoje. O verdadeiro corintiano é maior prejudicado nessa confusão, previsto devido esclarecimento que não houve qualquer alteração no atual quadro diretivo do clube. Reforça também que, para atendimento amplo, aviso que toda qualquer mudança respeitará o estatuto, que, neste caso, não abre possibilidade de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo sem a devida aprovação em plenário ser feita pelo órgão, independentemente de ofícios expedidos pelas comissões. Reiteramos nosso compromisso com a paz, o diálogo, com a construção de um dos ambientes pacífico, de respeito ao Corinthians, que prevaleça sempre o respeito aos valores que fomentam a vida em sociedade. Lida a nota de todo mundo. Entendeu? Tá muito estranho esse negócio do Corinthians. Sabe o que tá parecendo? Tá parecendo que tudo isso foi meticulosamente arquitetado pra quebrar o clube. Entendeu? Estão fazendo isso pra não ter mais opções pra virar SAF. Pra mim, a máxima certeza é isso. Assim,
problema de virar SAF, não tem nenhum problema de virar SAF, entendeu? Até porque o Corinthians não é do povo faz tempo. A gente percebe, a gente viu aqui, ó. O Corinthians não é mais do povo, o Corinthians é de uma meia dúzia de conselheiro vitalício que acaba com o Corinthians. Esses mesmos conselheiros vitalícios que tem no São Paulo, que tem no Santos, que tem em todo lugar, que é uma praga. Os caras, eles utilizam, os caras nem são torcedores do time, mas eles utilizam o time porque eles conseguem ter visibilidade, eles conseguem ter alcance, eles conseguem várias coisas usando o clube, entendeu? E quebrar o clube agora para se tornar SAF é uma dessas que alguém ou um grupo está fazendo para aposentar definitivamente, entendeu? Eu vejo dessa forma, tá? Tá muito estranho, tá muito bizarro e assim, eu quero que todo mundo vai pro inferno, entendeu? Stabile vai pro inferno, eu quero que o Augusto Melo vai pro inferno, eu quero que o William Monteiro vai pro inferno, eu quero que o Andrei Sanches vai pro inferno, eu quero que o Mário Gomes vai pro inferno, eu quero que o Roberto de Andrade vai pro inferno. Eu só não vou falar do Alívio porque ele já tá lá, tá ligado? Mas assim, conselheiro vitalício, então, meu amigo, tem que pegar todo mundo, colocar dentro da caçamba e tacar fogo, velho. Entendeu? A gente tá vendo o Corinthians morrendo nos nossos olhos, velho. Isso que é foda. Certo? Tá aqui. Encerrado. Essa merda.